com a gente nessa manhã. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Estamos felizes de te receber aqui, viu? Glória a Deus. Pode sentar. Se tiver com a Bíblia, abra a sua Bíblia aí comigo em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué é um dos meus personagens preferidos da Bíblia. Tem muita coisa legal na vida de Josué, e Josué é um tipo de Cristo. Eu quero te lembrar que Josué não se chamava Josué, o nome de Josué era Oséias, e foi Moisés que deu para ele esse nome de Josué. Josué é um grande líder de Israel, um discípulo de Moisés, e ele viu tudo aquilo que Moisés fez. E agora Deus chama Josué para um grande desafio, talvez o maior desafio do Antigo Testamento, que é conquistar a terra prometida. Não tem no Antigo Testamento e nas histórias bíblicas do Antigo Testamento um desafio tão grande como o de Josué. E talvez por isso que ele é comparado, e ele é um tipo de Cristo, né? Eu falei e não expliquei, eu só falei que Josué é o nome que ele mudou, mas Josué em hebraico é Yeshua, o mesmo nome de Jesus, são apenas algumas variações. Então, ele é um modelo de Cristo. A vida de Josué apresenta aquilo que nós no Novo Testamento experimentaríamos por meio de Jesus Cristo, que é a conquista dessa terra prometida, que nós todos vamos conquistar em breve, quando chegarmos no céu e vivemos eternamente com Cristo. E Josué é esse modelo no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento tem modelos para a gente, para que nós olhemos agora na nova aliança e nesse Novo Testamento e encontremos lições preciosas para a gente seguir rumo à nossa terra prometida. E Josué é esse grande líder. E a vida de Josué não é uma vida igual a de Moisés. Moisés tem poucas batalhas no deserto. A maior parte da vida de Moisés no deserto é liderando o povo, conduzindo o povo, julgando o povo. Agora Josué não tem um dia de paz. A entrada de Josué já é com batalha, ele tem que atravessar um rio, ele tem que derrotar Jericó, ele tem que expulsar inimigos de uma terra. É a vida inteira em guerra, a vida inteira em batalha. E tudo isso praticamente sendo o sucessor do maior nome de Israel. Olha o tamanho dos desafios que Josué tinha. E agora nós estamos aqui no início do livro de Josué, no primeiro capítulo, e na declaração de Deus para Josué, entre a morte de Moisés e o início do seu ministério, o início dessa liderança. Eu quero ler com você e a partir daqui a gente vai refletir. Leia comigo aí, o texto está na tela. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Até aqui. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, fala ao nosso coração, usa a minha vida com misericórdia, em nome de Jesus oramos, amém. Olha, a vida sempre será um campo de batalha. Todo mundo aqui está enfrentando uma batalha diferente dos outros.
Tem alguém que está enfrentando uma batalha de uma enfermidade. Às vezes está lutando com uma enfermidade há algum tempo. Tem gente que está lutando com a dor do luto, perdeu um ente querido, e aí está lutando com essa dor. Tem gente que está lutando com a ansiedade, com a síndrome de pânico. A gente sofre e a gente vive batalhas em todos os dias da nossa vida. E já me deram isso, olha aí, o pessoal está rápido, hein? Parabéns. Muito obrigado. Está junto comigo, esse é o time perfeito. A vida é esse campo de batalha que todos nós vamos enfrentar. Outro está numa batalha financeira. O outro tem um desafio com os filhos, um filho adolescente, ou um filho que acorda de madrugada, que na hora que você estava pensando em descansar, ou um filho mais velho que está enfrentando as suas dores e a gente tem que aconselhar. A verdade é que todo mundo aqui vai enfrentar uma batalha durante a vida. Não tem como acordar de manhã e não ter. Às vezes acordar de manhã é a batalha para alguns, não é verdade? A gente vê lá, meu Deus do céu, tem gente que não consegue acordar. A gente faz jejum e live devocional há 5, 6 anos já, né? 6 anos, 4 vezes de 21, faz as contas aí. E eu nunca vi algumas pessoas, talvez eles nunca conseguiram acordar às 6 horas da manhã. Tem uns que dormem na live, não é verdade? De vez em quando eu também durmo na live, faz parte, vocês veem isso, mas eu estou lá, dormindo na live, mas estou lá, com a cara exposta no Instagram, para todo mundo fazer meme do pastor dormindo na live. A verdade é que todo mundo vai enfrentar uma batalha, e ninguém pode medir a batalha do outro como sendo maior ou menor. Alguém vai falar assim, a sua batalha é pequena, porque ele olha para a dele e pensa, a dele é enorme. A dele é enorme, mas a batalha sempre é grande se você está do lado de cá, especialmente se você estiver apanhando. Quem aqui já apanhou na vida? Eu apanho bastante, viu, gente? Eu inventei de fazer um negócio novo, estou apanhando pra caramba. Eu vou lá na academia e apanho. Eu tenho o pessoal lá que faz os personagens, né? Os personagens não, os professores da academia. Às vezes eu estou lá fazendo meu exercício e agora você vai ganhando intimidade com o pessoal, né? Com as pessoas que estão lá na academia e de repente eu estou fazendo lá meu supino, estou fazendo lá o levantamento de peso, algum peso, aí fala, ó, tá baixo demais, pastor, vamos colocar mais 10 quilos aí. Fala, tá baixo para você, não para mim, tá pesado para caramba. E eles vão lá e colocam, porque para ele é pouco, para mim já é bastante. A verdade, a gente nunca pode medir o tamanho da batalha do outro, porque ninguém sabe o tamanho da batalha. Alguém olhou para Golias e falou, ele é um gigante. Para Davi não era tão grande, mas para aquela multidão de gente que estava ali, era enorme. E a gente às vezes até mede e fala assim, aquele era um bando de covardes. De fato, porque eles não tinham conhecimento de Deus como Davi tinha o conhecimento de Deus. E quando você tem Deus nessa jogada, e aqui está o grande lance daquilo que eu quero compartilhar com você nessa manhã, toda batalha ela se torna pequena, porque não existe batalha tão grande quando você tem Deus na jogada. Às vezes a gente faz força demais na vida, porque nós não convidamos Deus para enfrentar a batalha com a gente. Quantas pessoas a gente vai aconselhar, depois que elas já deram 10, 20, 30, 40 cabeçadas, aí depois que deu 40 cabeçadas, elas vêm, conversam com a gente, e aí as coisas começam a andar. A gente faz uma oração, coloca Deus na jogada e a vida começa a andar. Porque na verdade, às vezes a gente enfrenta batalhas porque não colocamos Deus na jogada. E é interessante demais o fato de, nesse primeiro momento da vida de Josué, o cara que vai substituir o maior líder de Israel, Deus já aparecer para entrar na batalha com ele, porque ele sabia que ele não venceria sem Deus. Várias expressões desse texto mostram que Josué estava com medo, que Josué não sabia o que faria, porque a gente olha e vê as conquistas de Josué. Mas se Deus precisa aparecer para ele e falar algumas coisas, é porque talvez ele não tivesse tão tranquilo para enfrentar esses desafios. E é por isso que é bom ouvir de Deus algumas verdades. E é por isso que é bom trazer Deus para dentro da nossa história, porque Deus conhece exatamente quem nós somos. E como Ele conhece quem nós somos, Ele não se assusta com o que nós dizemos a nosso respeito para Ele. Quando eu chego para Deus e falo que eu estou com medo, Ele não se assusta com isso, porque Ele sabe que eu estou com medo. Quando eu chego para Deus e falo, eu sou fraco, Ele não se assusta com isso, porque Ele sabe que eu sou fraco. Quando eu chego para Ele e eu falo, eu estou com dificuldade,
Ele não se assusta com isso, porque ele sabe das minhas dificuldades, ele conhece exatamente quem eu sou. E na verdade, às vezes ele espera exatamente isso da gente. E quando eu vejo esse texto, eu vejo pelo menos 4 ações especiais da vida de Josué que levaram ele a ser vitorioso. Quatro ações que ele tomou no seu coração, e esse texto revela isso para a gente, que fazem dele não apenas um lutador, mas um lutador que luta para vencer. Porque se a batalha é inevitável, eu vou entrar nela para vencer. Se não tem como eu me escapar das batalhas da vida, eu não vou entrar para perder. Aliás, alguém aqui entra em alguma batalha para perder? Se não, você já vem aqui na frente que eu vou orar por você. Porque não é possível que a gente entre na batalha para perder. A gente tem que ter no mínimo, no coração da gente, vergonha na cara. A gente tem que ter no mínimo, não é vergonha a palavra que eu queria, mas honra pessoal. A gente tem que ter honra pessoal para quando entrar em alguma coisa, pelo menos lutar. Beleza, eu posso perder, mas eu vou lutar. Eu vou morrer tentando. Eu vou terminar a minha vida, mas eu vou até o fim lutando por aquilo que eu acredito. Eu posso perder, mas jamais eu vou encerrar o meu dia falando assim, puxa, eu devia ter tentado. Porque a pior sensação de alguém é no final do dia deitar na cama e falar assim, eu devia ter tentado. Eu devia ter amado mais, eu devia ter perdoado mais, eu devia ter lutado mais uma vez, eu devia ter acreditado mais uma vez, eu devia ter feito algo diferente. Agora, se você encerra o dia lutando, desgastado, a minha frase preferida da vida, eu durmo cansado, mas eu não durmo frustrado. Eu prefiro dormir cansado do que frustrado. Eu não quero deitar na cama e deitar na cama frustrado por algo que eu fiz. Eu chego esgotado no final do dia, que a Kézia fala, você deitou e dormiu. É isso mesmo, é isso, eu acabei, eu fiz tudo que eu tinha. Eu não tinha mais o que fazer, eu usei até a minha última gota de suor, até a minha última energia. Se eu fosse um jogador de videogame, a minha barrinha ia chegar zerada no final do dia. Mas eu não posso chegar no dia com a sensação de que eu deveria ter tentado algo. E Josué, então, diante dessa coragem de enfrentar os desafios, me ensina pelo menos 4 lições. São 4 caminhos que Josué toma aqui para conquistar a terra prometida. Veja comigo o versículo 1 e 2. Acompanha comigo, está aí na tela. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu não sei se você consegue perceber isso aqui, mas se Deus se aparecer para Josué e falar assim, Josué, Moisés morreu, é porque possivelmente Josué estava negando esse fato, não é verdade? Ele estava ainda pensando, é capaz de Moisés aparecer uma hora. Eu não sei se você tem essa sensação. Quem já experimentou o falecimento de alguém próximo, muito próximo, já teve essa sensação. Você tem a impressão que em qualquer momento essa pessoa vai entrar pela porta de casa. Que em algum momento você vai acordar e ela vai estar lá do lado. Passam anos, às vezes anos, e as pessoas continuam com aquela expectativa. A minha avó, mãe da minha mãe, antes de ter Alzheimer, e agora ela já não, como ela tem Alzheimer, ela já não tem nada, nem lembrança, às vezes a comunicação é muito difícil, mas antes dela ter Alzheimer, um pouco antes do Covid, ela sempre andava para lá e para cá com uma foto do meu avô na carteira. Ela tinha uma foto do meu avô. Meu avô faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Então, eu estou falando de 6 anos atrás, eu tinha 33. Ela ficou 30 anos em sã consciência, andando com a foto do meu avô na carteira. Você ia na casa da minha avó e tinha ainda lá alguns quadros do meu avô. E sempre que a gente conversava, ela falava como se ele estivesse vivo. A impressão que eu tinha a vida inteira é que meu avô, em algum momento, ia entrar pela porta e tomar um café com a gente. Essa era a impressão, porque a memória era tão viva na mente dela. Às vezes a gente brincava quando era criança, você não vai... Eu era muito ciumento, quando era mais novo. Hoje sou menos, mas na época era muito ciumento. Criança,
Eu falava com a minha avó, às vezes passavam os homens, e a minha avó lá em Petrópolis, a nossa cidade é uma cidade de confecções. Então tem uma rua inteira de confecções. Aí a minha avó ligava para a gente nas férias, lá em Porto Velho, e falava: Samuel, Annalise, vocês vão vir para a gente olhar as modas, olhar as meninas, os meninos. Aí eu falava: não, nada de olhar menino, a senhora não vai olhar menino nenhum, que eu era criança, né, defendendo a minha avó. Mas a minha avó nunca deu nenhuma esperança disso. Ela estava lá com a fotinha do meu avô a vida inteira na carteira, como se ele tivesse em qualquer momento aparecesse e acordasse. Tem coisas na nossa vida que são assim, que a gente leva tempo para entender que morreu, que a gente leva tempo para entender que acabou, que a gente leva tempo para perceber que já não tem o que ser feito, e que às vezes Deus precisa aparecer para nós e falar assim: morreu, acabou, já era. Tem batalhas que nós precisamos perder para vencer guerras. Tem batalhas que a gente precisa perder para que a gente alcance vitórias maiores. Deixa eu dizer algo para você: nunca Israel entraria na terra prometida se Moisés ficasse vivo, porque Moisés descumpriu uma ordem do Senhor, e a condenação do descumprimento dessa ordem foi: você não vai entrar na terra prometida. Sendo assim, para que Israel entrasse na terra prometida, era necessário que Moisés morresse. Ou seja, eles jamais alcançariam o próximo nível se eles não morressem no nível anterior. Eles jamais alcançariam, venceriam a guerra, alcançariam os sonhos, se eles não perdessem aquela batalha que era abrir mão de Moisés. E se todo Israel estava relutante, Josué também estava relutante, porque Josué é um discípulo querido. Então o próprio Deus precisa aparecer para Josué e falar assim: Moisés morreu. E sabe o que isso me ensina? É que na minha caminhada e na sua caminhada, a gente precisa encarar vulnerabilidades, fraquezas, como lugar que Deus usa para nos treinar. Existem coisas que a gente precisa reconhecer que nós somos fracos, que nós temos que morrer, que nós temos que abrir mão, para que só abrindo mão e reconhecendo essa fraqueza, a gente alcance o próximo nível de Deus, porque Deus vai nos treinar nessa fraqueza. Quando eu era mais novo e eu queria, entre outras coisas, ser jogador de futebol, o meu pai nunca jogou bola no meu time. Em toda a minha vida, meu pai nunca jogou comigo. Meu pai sempre jogou contra mim. Claro que ele jogava contra mim nos jogos de igreja e brincadeiras, mas ele nunca jogou no meu time. E como ele era o pastor, e aqui alguns jogaram futebol com meu pai, sabe que ele era o pastor, ele era o capitão, ele dividia os times e ele ainda apitava o jogo. Moral da história: ele jogava sempre na defesa do time adversário, e o único objetivo dele naquele jogo era me quebrar. Porque eu sempre fui firulento, quem aqui me acompanhou lembra, e ele só tinha um objetivo, de me quebrar. Eu ia para cima dele, ele me quebrava. Quando eu caía, falta juiz. Quem era o juiz? Não era falta. Moral da história: ele sempre jogou para me quebrar. Toda vez que ele me quebrava e eu caía, ele falava assim para mim: levanta, porque lá fora ninguém vai te dar falta, bora. Eu me lesionei 2 vezes, porque eu não parei na falta. Eu quase rompi o menisco e a LCA, porque o cara me bateu e eu não caí, porque meu pai não deixava eu cair. Um pisou no meu pé, eu tentei tirar o pé correndo e quase rompi o ligamento por causa do meu pai. Porque ele falava assim: você não vai ser falta, ninguém vai te dar mole. Na prática, o que ele estava falando comigo, e eu era um pouquinho chorão, né, firulento e chorão, ele estava falando assim: você precisa encarar a sua fraqueza. Você não pode ser fraco. Encare a fraqueza. Faça da sua fraqueza o campo de treinamento. O que está sendo doloroso para você nesse momento? É a ação de Deus, é a oportunidade que Deus está te dando de treinar. Josué está chorando a morte de Moisés. Josué está diante do seu mentor morto. Josué está com lágrimas nos olhos.
E vem Deus e não fala assim: Josué, meu filho amado, olha só, meu queridinho, seque essas lágrimas. A primeira palavra de Deus para Josué não é: deixa eu pegar um lencinho aqui para secar os seus olhos. É o seguinte, amigão, não sei se você percebeu, mas Moisés morreu. E agora chegou a hora, e eu gostei dessa versão, porque ele está dizendo assim: chegou a hora de você conduzir esse povo. Seguinte, enxuga as lágrimas, seque esse rosto e vamos para cima. Chegou a hora de eu vencer com você naquilo que hoje você ainda não entendeu. Porque, irmão, é preciso ter muita coragem para encarar as suas fraquezas de frente. É preciso ter muita coragem para reconhecer que a gente não é bom em todas as áreas. É preciso muita coragem para perceber que a gente era dependente de Moisés, que a gente não tinha ousadia suficiente para liderar, que a gente tinha medo do que seria a nossa vida. É preciso coragem para reconhecer que a gente não está se alimentando direito, que a gente não está fazendo o que deveria fazer, que a gente não estudou para passar na prova. É muito mais fácil dizer para todo mundo assim: a prova era difícil, o professor pegou no meu pé, a minha vida está difícil, o governo, o mundo, a economia, o Lula, o Bolsonaro. É muito mais fácil jogar a culpa no outro. Difícil é olhar para dentro da gente e perceber que nós somos fracos em algumas áreas e que nós precisamos melhorar. E ninguém vai lutar para vencer se não reconhecer as suas fraquezas e treinar naquilo que é fraco, e treinar naquilo que não vence. Eu sou fraco em muitos aspectos. Eu não sou o homem mais santo do mundo, por isso meu celular sem é o dia do meu batismo, porque eu reconheço a fraqueza. Se eu não colocar o meu batismo aqui no meu celular, pode ser que em algum momento eu esteja vendo coisas que eu não deveria ver. Mas só é corajoso quem reconhece sua fraqueza. Só é corajoso quem reconhece a sua vulnerabilidade. E a partir do momento que eu reconheço a minha fraqueza, Deus faz da minha fraqueza uma oportunidade de eu treinar e melhorar naquilo. Tem muita gente que é expert em coisas que um dia era fraco, que é expert em áreas que um dia não sabia nada, reconheceu que não era bom. Mas para isso é preciso coragem para reconhecer a sua fraqueza. Então eu quero que você comece a fazer isso agora, olhando para o seu irmão e falando assim: coragem. Coragem. Eu não sei o que você precisa reconhecer como fraco hoje para melhorar. Talvez tenha alguma área aí na sua vida, talvez não, tenha alguma área na sua vida que hoje você vai precisar ter coragem. Hoje não, amanhã não deixa para amanhã. Eu tenho um amigo, a gente tem um grupo de 4 amigos pastores, que nós ficamos nos motivando ali nas disciplinas pessoais, tanto nas questões de exercício, como de leitura, como de oração e outros aspectos. E um dos nossos amigos não estava disciplinado na questão do cuidado pessoal, físico. E aí ontem ele postou, era 10 da noite, sábado, aí ele postou assim: olha, voltei hoje aos exercícios físicos, porque toda semana eu falo que eu vou voltar na segunda, e eu nunca volto, então hoje eu voltei. Tem coisas que a gente fica protelando porque não reconheceu que nós somos fracos. E a gente precisa hoje reconhecer a nossa fraqueza e precisa coragem para reconhecer a nossa fraqueza. É mais fácil colocar a culpa no Moisés que está morto, mas o Senhor está falando para olhar para dentro de você hoje e falar assim: olha, quem é que morreu foi Moisés, não você. Então coragem, chegou a sua hora. Fala de novo para quem está do seu lado, ele precisa ouvir isso: coragem. Tem alguém aí que é seu amigo, que você sabe a fraqueza dele? Não toque nele aí, fala coragem. Com aquele olhar maroto de quem sabe, ó, eu estou te olhando, coragem. Olha o versículo 3, acompanha comigo. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste,
incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Eu esqueci de colocar o mapa ali da conquista de Israel na apresentação, então eu vou ter que fazer você imaginar. Eu não sei se você lembra ou já percebeu como que foi a conquista de Israel. É uma loucura, porque o Rio Jordão está aqui do lado direito de quem olha o mapa de frente, a leste. O Rio Jordão está a leste, e o Egito está a oeste. O Egito está aqui embaixo. A viagem deveria ser, saindo aqui do Egito, atravessou o Mar Vermelho, subindo pela costa do Mediterrâneo, você chega na Terra Prometida. Mas Deus fez algo diferente com eles. Deus fez eles descerem o Monte Sinai, a península do Sinai, subirem o Monte Sinai, virem pela volta do Rio Jordão, atravessarem o Rio Jordão e entrarem na Terra Prometida lá por cima, lá pelo norte, não pelo sul, como seria o natural. Por que é que o povo de Israel entrou pelo norte e não pelo sul? Lá em Josué 4 você vai ver, e 6, Josué capítulo 4 e 6, porque existe uma cidade lá em cima. Olha aí, esse povo é muito bom, cara. Vamos aplaudir o pessoal da mídia? Que isso, hein? Eu peço aqui, eles trazem lá. Olha aí, ó. Então, olha só. Eles estão vindo daqui. Eles passaram por aqui, subiram lá em cima onde está escrito Manassés. Lá em cima onde está escrito Manassés, você consegue ver lá Manassés? Ali em cima tem uma tribo chamada Issacar. Jericó fica bem ali, bem naquele lugar ali. Isso é uma loucura, perdão, estou errado. Aqui, ó, em Gade, em Benjamim, aqui embaixo, ó, Jericó está aqui. Olha que loucura. Eles saem daqui, eles atravessam aqui em cima, em Gade, onde está Jericó. Do lado ali, pronto. Aí, ó, o povo é rápido demais. Essa é a viagem. Olha que loucura. Por que é que Deus fez isso, fez-os entrar por Jericó? Josué 6 diz, porque a cidade de Jericó era a cidade mais bem fortificada de todo Israel. Era a cidade mais fechada. Ninguém conseguia entrar em Jericó. E depois de Jericó, eles tinham que sair, vocês viram o texto, a leste, a oeste, a norte, a sul. E o texto diz assim, onde vocês pisarem, versículo 3, todo lugar que vocês pisarem. Cada luta era um fortalecimento daquela nação. A primeira era derrubar Jericó. Quando eles derrubam Jericó, eles falam assim, caramba, se a gente derrubou Jericó, vamos para o próximo. E eles vão vencendo e crescendo à medida que eles enfrentam desafios. Eles vão vencendo e crescendo à medida que eles vencem as suas lutas. Porque é assim, gente. Ninguém vai lutar. Vou aproveitar que a gente tem aqui uma centena de lutadores de jiu-jitsu, né? Os nossos mestres, nossos professores estão aí. Ninguém vai lutar com faixa preta sem ganhar primeiro de um branca. Quem é o maluco que vai enfrentar o pessoal que é preta se ele é branca? É loucura. Você primeiro precisa ganhar as batalhas menores e você vai se enchendo de capacidade, conhecimento e motivação e coragem para enfrentar as maiores. A gente não comprou um terreno aqui de uma hora para outra. Eu não comecei a comprar coisa de um dia para outro milionário. Eu comecei pagando o meu primeiro aluguel lá na igreja de São José, num cheque predatado de 30 dias. Era R$1.500. A gente deu um cheque predatado e acreditou que Deus ia dar os recursos para pagar o primeiro mês. Paguei o primeiro mês, glória a Deus. Paguei o segundo mês, paguei o terceiro mês, paguei um ano de 1.500, veio o reajuste, foi para 1.650. Aí, de repente, aí eu já estava com 2 anos de fé, pagando 1.650, 1.700. Surgiu a oportunidade de ir para um salão de 3.500. Aí eu falei com a minha equipe, vamos? Aí eles, vamos pastor, Deus que nos sustentou aqui, vai nos sustentar lá, fomos para 3.500. Aí pagamos um ano 3.500, outro ano 5.000. Aí quando a gente pagou 5.000, a igreja tinha crescido, a gente tinha feito um saldo, surgiu uma oportunidade de ir para um salão de 20.000. Aí nós, e aí?
Eu acredito, vocês acreditam? Acreditamos, estamos juntos, vamos, 20 mil. Aí pagamos 20 mil um ano, 25 mil mais um ano. Depois de 2 anos pagando, apareceu a oportunidade de ir para um salão de 40 mil. E nós fomos para o salão de 40 mil. Aí quando chegou aqui, surgiu a oportunidade de comprar o terreno aqui, 350 mil. Aí depois surgiu a oportunidade de comprar lá 1 milhão e pagar as outras parcelas quando Deus quiser. Ninguém começa comprando um terreno de 1 milhão, gente. Ninguém começa vencendo um gigante. Você começa vencendo leão e urso. Né? Davi não começou matando Golias. Ele começou matando um gatinho que foi tentar contra as ovelhas. Aí quando ele venceu o gatinho, ele se encheu de coragem. Aí apareceu um tigrinho. Aí ele venceu o tigrinho, aí apareceu o leão. Aí depois o leão. Tem gente que precisa vencer o tigrinho, né? Deus está falando, viu, pastor? Tem gente aqui, mas você não vai vencer o tigrinho se não vencer o gatinho, irmão. Ninguém vai vencer o leão se não vencer o tigre, e ninguém vai vencer o Golias se não vencer o leão. É uma escala em que Deus vai usando cada batalha da nossa vida para nos dar batalhas maiores e nos treinando e nos capacitando para vitórias cada vez maiores. Se você não administra R$1.000, Deus não vai te dar 10 mil, irmão. Se você não é capaz de administrar 500, Deus não vai te dar 1.000. Primeiro você aprende a administrar 1.000 e Deus vai te dar 2.000. Você aprende 2.000, Deus te dá 5. Você aprende 5, Deus te dá 10. Você vence em cada batalha que você vai vencendo. Deus vai te dando crescimento. Cada dia que você decide vencer aquela batalha, por menor que ela seja, é uma capacitação de Deus para as batalhas maiores que Ele vai te colocar. Porque, irmão, eu quero administrar 5 milhões, não é 1 milhão. Eu quero comprar terreno de 10 milhões, mas para comprar o de 10 milhões eu tenho que comprar o de 5 e vencer a batalha de 5. Eu quero vencer batalhas maiores, mas para vencer batalhas maiores, você tem que aprender a vencer as pequenas. A gente às vezes olha alguém, né, e fala, essa pessoa chegou lá de repente. Irmão, tem muito diário, trabalho diário, constância e disciplina diária para experimentar um de repente na vida. Há uns 2 anos atrás, eu fui pregar num grande evento. Agora eu já prego lá todo ano. Tinha uns 2.000, 3.000 pastores. Era a minha primeira vez, faz mais anos, faz uns 5 anos. E aí uma pessoa olhou para o pastor que me convidou e falou assim, da onde saiu esse menino? Aí ele falou assim, olha, você está vendo só o menino que derrotou o Golias. Mas tem muito leão e urso até que um Golias apareça na sua vida. Tem muito leão e urso até que um Golias apareça na sua vida. A gente às vezes quer derrotar o Golias, mas nunca derrotou um gatinho. Primeiro você vence a tua batalha hoje. E Deus vai te dando crescimento até que você alcance as batalhas maiores. Deus está falando para Josué assim, Josué, pode entrar na terra. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo. Todas as batalhas você vai vencer. E à medida que você vencer, o território de Israel vai crescer. Então fala para quem está do seu lado isso, coragem, homem. Se é mulher, fala coragem, mulher. Pastor, mas eu estou tendo dificuldade com essa batalha hoje, ela é pequena. Coragem. Deus vai te dar batalhas maiores. Terceiro, olha o versículo 7. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedida em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro de lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Deixa eu te lembrar, eu quero que você perceba algo. Existem várias palavras de Deus dizendo o que Josué vai acontecer com Josué. Deus falou para Josué que você vai vencer, que você vai prosperar, que a terra que você vai pisar vai conquistar, certo ou errado? Certo. Mas tudo isso acontece se Josué vencer uma batalha interna. Porque
deixa eu dizer algo aqui que a gente aqui sabe e que às vezes você que está com a gente há pouco tempo não sabe. Para nós, existe uma definição de fé, além da fé bíblica definida, que é certeza de que existem fatos que Deus já nos liberou, mas que os olhos humanos não são capazes de enxergar. A fé é a apropriação de tudo aquilo que Deus já liberou para nós. Tudo aquilo que Deus já liberou para nós, nós apropriamos disso por meio da fé. Quem é mais antigo, tinha uma música antiga que falava assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. É exatamente isso. A sua família restaurada já está restaurada no céu, amém ou não amém? Amém. Deus já restaurou no céu, está pronto lá, tua família abençoada, restaurada. Seu casamento transformado, já está abençoado. O emprego já está liberado. Os seus sonhos em Deus realizados, tudo isso está pronto no céu. Se a gente ainda não está vivendo, é mais culpa nossa do que de Deus, amém? Tudo bem até aqui? Então o que Deus está fazendo com Josué é exatamente isso, falando assim: Josué, eu já tenho tudo isso liberado para você. Agora você precisa reconhecer suas fraquezas, primeiro, e vencer batalhas gradativamente, segundo. É isso que Deus está falando para Josué. E agora ele fala o terceiro princípio, que é esse que nós estamos lendo aqui. Ele fala assim: olha, tome cuidado, para que toda a lei que Moisés ordenou não saia do seu coração, porque o seu maior inimigo é a fuga daquilo que eu te ensinei. O maior inimigo é fugir dos processos que eu tenho feito na sua vida. O maior inimigo é negar aquilo que você aprendeu ao longo da história. É querer fazer diferente. De vez em quando vem alguém com uma grande ideia para mim sobre igreja, sobre construção de igreja, sobre crescimento de igreja. Eu tenho um monte de amigo que é pastor. Então sempre tem alguém uma grande ideia. E a gente fica tentado a fazer as grandes ideias deles. Mas aí eu lembro que eu estou nesse negócio há 39 anos, que deu certo com meu tio, deu certo com meu pai, deu certo com os discípulos dele, deu certo em São José, quando eu fiz aquilo que eu aprendi, vai dar certo aqui também. Não tem fórmula mágica, existe um princípio que foi ensinado por Deus aos meus antepassados, eles transmitiram isso para mim, e eu estou seguindo aquilo que eles fazem. De vez em quando vem alguém com uma fórmula secreta, dizendo assim: se você fizer isso, você vai ficar rico. Foge. Fórmula secreta de riqueza é golpe. Se você depositar 1.000, eu te dou 10.000, golpe. Se você fizer um Pix assim, assado, em 6 meses, golpe. Não tem investimento por mais certo, direito que seja, que dê muito dinheiro rápido. Sabe qual é a fórmula mágica da riqueza? Quem aqui, anota aí agora, que eu vou te dar a fórmula mágica da riqueza. Quem quer receber a fórmula mágica da riqueza aí? Fala assim para mim: eu quero. Tipo aqueles coach, fala lá agora, é com você, vai, eu quero, fala eu quero. Então receba aí a fórmula mágica da riqueza. Fala assim: 3, 2, 1, trabalho. Sabia que trabalhar faz a gente ficar rico? Porque todo mundo tem uma fórmula mágica de riqueza, mas eu nunca vi alguém ficar rico sem trabalhar. No mínimo trabalhando, enganando outros. Porque tem gente que trabalha enganando outros o dia inteiro. Mas é trabalho. Eu recebo durante o dia 532 mil ligações de números diferentes. Você acabou de fazer uma compra. Irmão, se eu fizesse todas as compras, que as ligações que eu recebo, irmão, ou eu era muito rico, ou eu estou muito pobre. Porque eu recebo muita ligação, Nubank, de banco que eu nem tenho, Itaú, uma compra no site americanas.com de 3.233, diga sim para aprovar, diga não para recusar. Só eu que recebo essa ligação, não? Golpe, amigo! Tem gente trabalhando o dia inteiro lá num presídio para te roubar dinheiro, porque não tem fórmula mágica de riqueza. Assim como não tem fórmula mágica para fazer casamento dar certo. Assim como não tem fórmula mágica para criar filhos no caminho do Senhor.
Assim como não tem fórmula mágica para ser fiel, que não seja permanecer fiel a valores que a gente tem recebido ao longo da vida. Permanecer fiel àquilo que o Senhor nos ensinou. O que Deus está falando na prática para Josué é o seguinte: Josué, lembra que durante 40 anos no deserto você ouviu Moisés falando isso, aquilo? Mantenha-se fiel a isso. Porque fidelidade não é provada na presença, fidelidade é provada na ausência. Agora Moisés não está ali do lado dele gritando, falando assim, faz isso, faz aquilo. Agora tudo que ele tem é ele por conta própria fazendo aquilo que ele aprendeu. Eu não sou fiel a Késia, minha esposa, quando eu estou com ela. É fácil ser fiel do lado dela. E aí eu sou muito fiel do lado dela. Eu sou fiel de verdade, não é quando eu estou do lado dela. É quando eu estou viajando, estou uma semana longe, é quando eu estou pregando em outros lugares, é quando eu estou no avião, é quando eu estou com o celular sem ninguém na minha volta. A minha fidelidade é expressa na ausência, não na presença. E Deus está falando para Josué: Josué, agora é hora de você permanecer fiel aos seus valores. Sabe por que às vezes você ainda não entrou na terra prometida, não conquistou as vitórias que Deus prometeu para você, não venceu as batalhas da sua vida? É porque talvez você tenha abandonado valores que Deus colocou no seu coração ao longo da vida, em troca de manjares, de princípios, de estratégias mais atraentes do que aquelas que você aprendeu. E a gente precisa permanecer fiel. Eu acho bonito quando Jesus está na porta de entrada do céu e vê um monte de gente se apresentando e falando dos seus feitos de sucesso. Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu curei pessoas. E o Senhor fala o que para ele? Sei nem quem é você. Aí vem um humilde, desconhecido, e o Senhor fala o que para ele? Servo bom e fiel. Porque a gente vence batalha sendo fiel àquilo que o Senhor tem nos ensinado, sendo fiel aos princípios que nós aprendemos, sendo fiel àquelas pessoas que estão ao nosso lado, sendo fiel a quem nos ajuda nos momentos difíceis. Quantas pessoas que estão bem de vida e que abandonaram seus princípios para ficar bem de vida, abandonaram seus valores, abandonaram os processos que Deus deu. Por isso tem um livro que diz assim: pai rico, filho pobre. Porque os filhos que não são ensinados no caminho têm a tendência de abandonar os valores que fizeram dos pais ricos. Então fala para que e antes de você falar, né, eu sei que é chato, mas é didático. Precisa ter muita coragem para ser fiel. É muito fácil, vou usar o meu exemplo, para um pastor chegar aqui hoje e pregar uma mensagem que enche esse lugar. É bem fácil. Eu sei fazer todas as palavras, até porque eu tenho formação nessa área. Técnicas de PNL para atrair multidão e te convencer de qualquer coisa. Mas não é isso que eu acredito, nem foi isso que eu aprendi. Nós somos todos os dias tentados a atualizar, né, como disse o nosso professor, nosso mestre Wagner na aula da manhã, a cair na tentação de ir para caminhos mais fáceis. Mas não é sobre a facilidade, é sobre a fidelidade. E para ser fiel tem que ter coragem, porque caminhos mais fáceis vão para aparecer. Por isso que o Senhor fala para ele assim: olha, seja fiel. Volta ali um versículo, por favor. Mantenha-se fiel, porque dessa maneira, olha só, você não vai se desviar nem para um lado, nem para o outro. Se você não é fiel, a infidelidade, ela não começa no Rio de Janeiro. A infidelidade, ela começa aqui na Dutra, em Guarulhos. É um caminho que você pega desviado e de repente você está a 600 quilômetros à frente num lugar distante. Ninguém é um adúltero de um dia para o outro. Ninguém é um pedófilo do dia para o outro. Ninguém é um ladrão de um dia para o outro. Essa pessoa vai desviando o seu caminho. Começou com um pequeno desvio, com uma nota fria,
com uma mentira, com um roubo de uma borracha. E aí ele progride, assim como a gente progride vencendo batalhas na vida, boas batalhas, a gente progride vencendo batalhas ruins também. A gente acha que não vai dar nada, só que dá. E é por isso que o Senhor está falando para Josué: mantenha-se fiel, mantenha-se no caminho, porque esse caminho vai te levar à prosperidade e ao sucesso que eu tenho para você. Aleluia! Então fala para quem está do seu lado: coragem. Esse coragem tem que vir com um punho fechado, com um dedo em riste, com um balançar de ombro aí, porque às vezes a gente está meio balançado assim, se não vier um tapão a gente não acorda na vida. Coragem. E olha o versículo 6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. 7. Seja somente forte e muito corajoso. 9. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Deixa eu perguntar algo para você. Uma pessoa que é corajosa, ela precisa ouvir: seja corajoso? Uma pessoa que é forte, ele precisa ouvir assim: olha, fique firme. Para quem que a gente fala normalmente, fique firme? Para quem está abalado. Coragem, para quem perdeu a coragem. Porque se a gente tem coragem, lá em casa meu pai usava uma dinâmica. Eu sempre fui muito autoconfiante, ao extremo. E a minha irmã tinha baixa confiança. Sempre foi assim lá em casa. Aí o que meu pai fazia? Meu pai colocava versículos bíblicos para a gente. A gente lia versículos bíblicos. Às vezes ele colocava no armário, às vezes colocava no espelho. Ele colocava sempre em algum lugar visível para cada um de nós. Para mim, normalmente eram versículos do tipo: sem mim nada podeis fazer. Sempre lembrando assim: baixa a tua bola. Baixa a tua bola. Para minha irmã era: tudo posso naquele que me fortalece. Para cima, para cima. Porque quem é corajoso, o meu problema não era coragem, meu problema era o excesso de coragem. O meu problema era muita coragem. Então ele: calma, segura aí, não é por aí também. Segura aí que você não é essa Coca-Cola toda. Segura aí que não é tudo isso. E para minha irmã era coragem. Ela é que precisava ouvir: coragem, vamos, segue, não desista. Porque ninguém que está sem coragem, quem com coragem, quem é corajoso, não vai ouvir coragem. Então se Deus está falando para Josué 3 vezes, você viu isso? 3 vezes, coragem, coragem, coragem. É porque ele ouviu uma vez coragem e ele não estava muito corajoso. Ele ouviu de novo coragem, ele continuava sem coragem. A ponto na terceira Deus falar assim: esta é uma ordem. Olha o seguinte, amigão, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Igual eu faço com as minhas filhas e meu pai fazia comigo. Mas eu não estou pedindo. Não tem discussão, vai. Eu não quero dormir. Quem disse que eu perguntei se você quer dormir? Eu estou mandando dormir. Mas eu não estou com sono. Acha. Deita e dorme. Toda vez que eu faço isso, passa 2 minutos, elas estão dormindo. Não está com sono até você mandar. Se Deus está falando para Josué assim: é uma ordem. Josué é um chefe do exército, lembra disso? Ele sabe muito bem como funcionam ordens. No coração dele, talvez a coragem não tinha nascido, mas ele sabia obedecer bem, porque ele era o chefe do exército. Lembra quando Moisés levantou as mãos lá no vale, e enquanto as mãos estavam levantadas, Arão e Ur seguravam as suas mãos e o povo de Israel vencia? Quem era o líder do exército que estava conduzindo aquela batalha? Josué. Então ele sabe lidar com ordens. Mesmo que sem coragem, ele vai obedecer. Porque é assim que a coragem funciona na nossa vida, irmão. Tem dia que você não tem coragem, mas você tem que dar o passo. A coragem não nasce. Se eu tivesse coragem, irmão, antes das coisas acontecerem, eu fazia tudo.
Se eu tivesse coragem antes de comprar o terreno, eu comprava o Brasil. Se eu tivesse coragem antes do diagnóstico médico, antes de Deus me encher de coragem, se Deus me enchesse de coragem antes de eu liberar uma palavra para alguém que está doente, nossa, eu liberava palavras sem medo. Mas a maioria das vezes eu não tenho certeza. A maioria das vezes eu não tô tão corajoso assim. Mas eu dou o primeiro passo. Porque na prática é o que Deus está falando para Josué assim: Josué, talvez você ainda não está tão pleno, você não sabe o que vai acontecer, você não se acha forte, você se acha jovem, você não está tão preparado, você não se sente tão capaz, mas dá o passo que eu te dou a coragem, dá o passo que eu coloco o chão para você, dá o primeiro passo, enfrenta essa batalha, que a coragem vai nascendo no seu coração à medida que você entrar nesse lugar. Agora a gente às vezes está esperando num lugar seguro que a coragem nasça. Eu vou ficar aqui debaixo da minha cobertinha e na hora que eu tiver coragem eu saio. Nunca vai ter coragem, irmão. Eu vou ficar aqui nesse ambiente de paz, seguro, nesse ambiente onde eu não tenho nada, nenhum risco, que nada vai me assustar. Depois, quando a coragem nascer, eu saio. Esse ambiente de risco, irmãos, é onde a coragem nasce. A coragem é um sentimento que nasce exatamente no confronto com o risco. Eu olho para o meu adversário, ele é grande demais. Vamos lá. Eu olho para o problema e ele é enorme. Vamos lá. Moisés diante do Mar Vermelho. Meu Deus, esse negócio é grande. E agora, Deus? Olha o inimigo aqui atrás. O que você está clamando para mim? Dá o passo. Diga ao povo que marche. O que você está orando? Vai. Às vezes a gente está aqui debaixo de uma cobertinha, sentado na nossa poltroninha, esperando Deus falar assim, vai lá. E Deus não vai falar, a gente tem que dar o passo. Mesmo que Deus não fale, a gente tem que dar o passo para a coragem nascer, esperando ter coragem para o mar abrir, esperando ter coragem para o rio abrir, esperando ter coragem para o inimigo ser derrotado. Não existe coragem que não nasça antes de um medo. A coragem, o corajoso é aquele que enfrentou os seus medos. Porque se você já viu, e nós temos psicólogos aí entre a gente, não existe emoção chamada coragem. Mas existe emoção chamada medo. Toda vez que Jesus vai fazer um milagre, toda vez não, algumas vezes, ele se depara com homens que às vezes estão amedrontados. Qual é a resposta, qual é a palavra de Deus para esses homens? Não tenha medo, tenha fé. Coragem. Boa. Temos uma corajosa entre nós. Viu? As crianças não prestam atenção, as crianças não prestam atenção, viu? Coragem. Presta. Estão ouvindo tudo. Coragem. Porque a gente vai nascer o medo. Vai dar medo. Vai em alguns momentos assustar. Mas você dá o passo. Vocês já ouviram essa história, mas como a audiência é rotativa, como diriam no rádio, eu vou repetir. Quando eu era criança, a gente morava lá na Amazônia. O meu quarto era o último quarto da casa. E ele dava de janela para fora. Nossa casa não tinha muro, porque o pai comprou a casa e não tinha, e até um bom tempo a gente ficou sem muros nas casas. Era a última rua do último bairro da cidade. E o escuro da Amazônia não é o escuro de São Paulo. São Paulo não tem escuro. Não tem escuro, porque a cidade é tão iluminada que qualquer lugar da cidade é claro. Mas lá em Rondônia, em 1990, era escuro com força. E eu dormia no último quarto. Como toda boa criança, eu tinha medo do escuro. E eu saía escondidinho, quando acordava de madrugada, ia até a cama dos meus pais. Meu pai tinha um tapetinho do lado da cama e eu deitava ali e dormia ali. Meu pai me pegava, levava lá para a minha cama e no outro dia eu acordava na cama. E eu fiz isso 1, 2, 3, até que um dia meu pai falou, eu vou pegar esse menino
E ele fingiu que estava dormindo. E quando eu cheguei, ele, o que você estava fazendo aqui? Eu falei, eu dormi. Mas por que você vai dormir aqui? Você não tem cama? Meu pai sempre foi muito simpático, sabe? Muito tranquilo. Eu tinha uns 5 anos, olha como ele fala com a criança. O que você está fazendo aqui? Você não tem cama? Volta para a tua cama. Aí volta o cão arrependido, com as suas orelhas. E aí ele veio atrás de mim. Aí quando eu cheguei na cama, deitei, ele falou, você está com medo? Eu falei, estou com medo. Está com medo do quê? Estou com medo do escuro. Por que você está com medo do escuro? Que é escuro. Aí ele perguntou, não, por que você está com medo do escuro? Porque faz barulho, tem uns negócios ali. Porque toda vez que, imagina, vento, frechinha da janela, casaco no armário, no escuro, mano, tudo isso vira fantasma. É um monstro. E lá tinha uns negócios, tinha umas baratas enormes assim, uns ratos voador. Você não acredita, mas vai para a Amazônia que você vai ver. Lá os ratos voam, as baratas são 2 metros. Pelo menos parecia quando eu tinha 5 anos. Aí, ele falou assim, olha, vou desligar a luz, você vai fechar o olho. Nós vamos abrir o olho, nós vamos contar até 3. E você não pode ter mais medo. O medo só pode durar 3 segundos. E depois você tem que ter coragem. Se é um homem ou um feixe de capim? Feixe de capim? Não, se é um homem. 3 segundos. Tá bom. Aí ele apagou a luz. Fecha o olho. Fica um pouquinho fechado, abre o olho. Conta até 3. Quando a gente abre o olho no escuro, o que você vê? Nada. Mas aí vai passando o tempo, você começa a enxergar, não é isso? Aí passou 3 segundos, aí ele perguntou, o que você está vendo? A toalha, a janela, o quarto do senhor, o banheiro, viu? Sua casa, não precisa ter medo. 3 segundos, e depois não pode ter mais medo. Coragem. É o tempo que você dá o passo. É Pedro no barco, olhando para Jesus no meio do mar e falando assim, é você mesmo, porque para mim é um fantasma. Vem. 1, 2, 3. É Moisés na frente do mar vermelho. E agora, Senhor, olha o exército, eles têm arma, nós não temos nada, é só velhinha. Não tem o que fazer. Por que você está orando? Marcha. 1, 2, 3. É Josué chorando a morte de Moisés. Moisés está morto, filhão. Bora. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. 3 segundos, bora. Porque é assim, amigão. A gente precisa desafiar a nossa confiança, a nossa coragem, para ir além do lugar seguro. A cama é quentinha, o barco é seguro, o lado de cá é seguro, mas a conquista está do outro lado do rio, a conquista está do outro lado do mar, a conquista está quando você acorda de manhã, levanta da cama, mesmo quando não quer, e fala assim, hoje eu vou vencer essa batalha. A conquista é sair daqui, amanhã é segunda-feira, levantar a cabeça e falar assim, não importa o tamanho do meu inimigo, eu estou com medo, mas eu vou dar o primeiro passo. Porque, irmão, até dar o primeiro passo, esse lugar é seguro, mas esse não é a terra prometida. O deserto é seguro, cai codorniz do céu, tem Mac Chicken todo dia do céu, mas não é o lugar que Deus tem para você. O lugar que Deus tem para você é além do Rio Jordão, e para isso precisa dar o primeiro passo, precisa encarar os medos que nos aprisionam, o medo do fracasso, o medo de perder, o medo dos problemas, encarar e perceber, Deus está me treinando, tem que enfrentar
enfrentar as batalhas diárias, uma de cada vez. A primeira é acordar de manhã, a segunda é arrumar sua cama, a terceira é entrar na live do pastor, a quarta é sair para trabalhar, a quinta é encarar o chefe. Vai vencendo a primeira, decide acordar, acorda, levantei, agora vou ligar esse negócio aqui, está difícil. Pastor pega uma caneta, um papel, começa a anotar, até fazer um A grande assim, é sinal de que você está lutando. Quem já dormiu escrevendo sabe o que eu estou falando. Você começa a escrever, de repente vira um, meu Deus do céu. Esse dia a gente estava numa reunião, a gente filmou lá o pastor Davi, ele faz as atas. A ata do pastor Davi tem umas 232 As assim, uma das linhas lá. Mas nós estamos lutando. Vence uma batalha de cada vez. Permaneça fiel àquilo que você acredita. Não desista, não se assuste e nem se encante pelos projetos e estratégias malucas. Fique firme naquilo que você está fazendo, porque todo o trabalho de Deus, no tempo de Deus, dá o resultado de Deus, na maneira de Deus. Vai dar o resultado e se desafia, dá o primeiro passo a sair desse lugar seguro, sob a palavra de Deus. Seja forte e seja corajoso. Coragem é dar passos além da zona de conforto, confiando que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, mudando os destinos, porque é assim que Deus faz. Eu dou o passo e Ele abre o caminho. Isso faz tanto sentido para Josué, porque diferente de Moisés, em Josué 4, quando Deus ordena que Josué atravessa o Rio Jordão, Josué usa uma estratégia diferente de Moisés. Moisés tinha a vara, Josué não tinha. Josué pegou e falou para os levitas e os sacerdotes colocaram a arca da aliança, da presença de Deus nos ombros, e eles foram andando para meio do rio. Já pensou que loucura? Porque se Moisés fez algo incrível, que é colocar uma vara e o mar se abrir, isso é maravilhoso. Josué fez algo mais incrível. Porque, irmão, você pôr a vara e o mar abrir, você viu que o mar abriu com a vara. Agora os levitas e os sacerdotes que estavam sobre a ordem de Josué colocaram o pé na água. Aí imagina que você é o líder, que está do lado de cá, que não foi Josué que colocou o pé na água, foram os levitas e os sacerdotes carregando a arca da aliança. E você está vendo os caras pisando e a água não abrindo. E vamos imaginar, porque o texto não diz isso, que eles colocaram os pés e a água se abriu, mas pode ser que eles tenham colocado o pé e molhado a canela, pode ser que tenham esperado os últimos pisarem na água, não só os primeiros, e você está do lado de cá olhando, e aí o rio abre com os pés com os pés sendo colocados sobre o mar e o mar se abrindo. Eles dão o passo sem ver o mar abrir. Eles entram na água sem ver o mar abrir, porque lá os israelitas que entraram no Mar Vermelho, eles viram o mar se abrir depois que a vara foi tocada na água. Agora os israelitas que entraram na terra prometida com Josué e Caleb, não viram o mar abrir, eles viram os pés tocando as águas, e o Senhor abrindo o rio na medida que os pés tocavam a água, porque a gente dá o passo e Deus abre o caminho. Aleluia! Coragem é dar passos que nos tiram dos lugares de conforto. Coragem é dar passo que nos faz enfrentar os desafios que nem sempre são fáceis de serem enfrentados. Não é fácil enfrentar um filho. Não é fácil enfrentar um problema no casamento. Não é fácil enfrentar a dificuldade financeira, a enfermidade. É preciso coragem. E olha, o mesmo chamado que ecoou no coração de Josué, porque Josué não venceu porque ele era o mais experiente, o mais capaz, o homem mais forte. Josué venceu porque ele decidiu lutar com a coragem dele fundamentada no Senhor. O Senhor falou para Josué, faz isso, ele fez. Ele tinha medos, ele tinha dúvidas, ele tinha pouca experiência em batalha, ele tinha um lugar seguro e confortável debaixo da liderança de Moisés, mas agora ele precisa abrir mão disso para vencer e conquistar a terra prometida. E olha, Deus está falando nessa manhã aqui para a gente que precisa lutar para vencer, saindo das zonas de conforto, saindo dos ambientes de tranquilidade, se desafiando aos próximos passos, mesmo que isso seja amedrontador,
Mesmo que em alguns momentos a gente olhe e fale, será que vai dar? Mesmo que a gente tenha que olhar para dentro da gente e encontrar monstros, fazer uma autoanálise e conhecer e se decidir e se permitir conhecer um lado da gente, de nós, que nós não conhecemos e que nos assusta. Porque para vencer nós vamos nos deparar com os nossos eus assustadores, com fraquezas e forças que não deveriam existir dentro de nós, fracos para aquilo que é bom e fortes para aquilo que é mal. Não é o que o apóstolo Paulo escreve? O bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Que homem miserável eu sou. Porque a gente encara esse medo e precisa ter coragem para encarar esse homem mau que nós somos, para vencê-lo. Coragem para enfrentar as batalhas pequenas e vencê-las na perspectiva das grandes. Tem que ter coragem para ter trabalhado durante a vida inteira ganhando 10, 20 mil e de repente voltar para ganhar 2, 3 mil. Tem que ter coragem para ter um bom salário e estar endividado e às vezes olhar e falar assim, estou endividado para a família. Tem que ter coragem para perceber que a gente não é tão bom quanto a gente imagina e não faz tudo tão bom quanto a gente gostaria. Que a gente tem falhas e que talvez o resultado daquilo que nós estamos enfrentando hoje é fruto das nossas falhas. Tem que ter coragem para sair de uma zona confortável e enfrentar os desafios maiores que Deus tem para a gente. Porque Deus tem sonhos, projetos e planos maravilhosos para nós. E se a gente ainda não alcançou, talvez porque ainda nos falta coragem. E aí a gente precisa ser corajoso, como aquele pai daquele menino endemoniado, a ponto de falar assim: Senhor, eu não tenho não, me ajuda aí porque me falta coragem, me ajuda aí porque me falta fé. E olha, Deus está chamando gente para dar um passo hoje aqui à frente, sem saber se vai ter rio aberto, se vai ter caminho aberto, mas confiando no Deus que abre caminhos, que abre rios, que transforma desertos em mananciais. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Sabe o que faz diferença da gente estar numa igreja? É exatamente o momento que vem a partir de agora. É o momento em que a gente vem a um altar, e nesse altar nós rompemos o nosso coração para Deus. Porque quando a gente chora num consultório, a gente chora e essas lágrimas caem. Quando a gente chora lá no quarto, a gente chora e essas lágrimas molham o nosso travesseiro. Mas quando a gente chora no altar, essas lágrimas sobem em forma de oração. A gente diz para o Senhor assim: Senhor, recebe a minha oração, eu preciso de coragem, me ajuda a dar o passo. Eu vou dar o passo, me ajuda na sequência do passo. Eu vou enfrentar os meus medos, eu vou enfrentar os meus desafios, eu vou vencer, eu não vou desistir até vencer. Se você quer dar esse passo de fé, enquanto a gente estiver cantando, sai do seu lugar, vem aqui à frente, dá o primeiro passo e Deus abre o caminho. Dá o primeiro passo e Ele coloca o caminho. Dá o primeiro passo e as portas se abrem.